Fala galera, beleza? Vou estar aqui passando para vocês um tutorialzinho de como a gente criar uma lista dinâmica no JavaScript, certo? Através de uma lista não ordenada, a gente vai estar criando o elemento li com o JavaScript e tá passando essa lista ordenada a partir de um array que foi criado, beleza? Esse vídeo faz parte de uma atividade da pós-graduação que eu estou fazendo Descomplica em Full Stack, certo? E aí eu vou estar botando aqui no YouTube também como uma forma de estar ensinando outras pessoas também. A gente está praticando essa questão de lógica, né? E eu acho bem interessante. Algo simples, mas que trabalha muito a lógica. Nessa lista dinâmica, eu vou estar fazendo sobre jogos, certo? Jogos aí que marcaram a nossa infância, né? Nessa lista dinâmica aqui, eu vou passar aqui uma lista não ordenada, certo? Com o ID que eu vou colocar bem lista mesmo, né? E acho que a gente pode fazer um CSSzinho básico, né? Vamos passar aqui um CSzinho aqui, básico, certo? E aí nós vamos criar aqui esse arquivo. Aí aqui dentro desse CSS eu vou colocar aqui um head, certo? Que é o nosso cabeçalho, certo? Dentro desse head eu vou colocar aqui um H2, para não ficar tão grande. A gente pega aqui essa lista dinâmica, jogos, certo? Coloca aqui dentro desse H2, ok? Deixa eu ver aqui o negócio que eu não... Pronto, já fez aqui a conexão. Estou usando aqui uma extensão Live Server, certo, pessoal? Essa extensão, se vocês não tiverem, aconselho a vocês que baixem, muito bom. Porque a partir do momento que você já vai colocando aqui, codando, já vai atualizando o navegador. E aí você consegue ver onde é que está errando, né? O que é que está fazendo essas alterações. E aí depois desse header eu vou criar aqui uma section, certo? Dentro dessa section eu vou colocar essa nossa lista não ordenada e vou colocar aqui um footer, né? Só mesmo para evidenciar, a gente coloca aqui vou botar aqui o meu nome, Alan Ribeiro 2023, certo? Pronto, aqui já tá, a nossa HTML já tá legalzinho. A gente vai partir aqui pro CSS, onde no CSS eu vou colocar aqui um bar, certo? Que eu vou começar a customizar o corpo do nosso texto, né? Por completo. Vamos colocar aqui um background color, colocar aqui um azul, depois eu vou puxando para o mais claro, ok? Assim mais que fica um azulzinho mais show, beleza? Aqui esse azul aqui, azulzinho mais claro, show. E aí eu vou colocar aqui uma fonte, essa fonte aqui que eu gosto muito, e é essa aqui, certo? E aí eu vou colocar aqui no Rios, né? Os cabeçalhos. Vou colocar aqui uma cor branca, né? Para dar uma evidenciada na nossa fonte. Depois disso, vou aqui na nossa section. Vou colocar um background color também white, certo? E um pad, né? Vou botar aqui um pad de 15px, para ele estar criando esse nosso quadro onde a gente vai trabalhar dentro, certo? Um border hard para deixar aqui mais bonitinho, arredondado, 5px, vamos ver se fica legal. E vamos colocar aqui um widget de 500px. Imagem, a gente vai centralizar agora aqui a margem alta, ok? Para dar uma centralizada, certo? Aí aqui no head, né, vamos centralizar também, text align center, ok? Aqui o nosso footer, né, o nosso rodapé, nós também vamos centralizar, vamos mudar a cor, certo? Vou colocar aqui um white,
Vamos utilizar um text align center. E aí vamos colocar aqui um padding center x ali embaixo aqui. Pronto, só para ele dar uma baixadazinha, pra não ficar tão em cima, ok? Pronto, aí a partir desse momento a gente vai começar aqui o nosso script, certo? Para esse nosso script, a gente vai criar aqui um array, né, jogos. Esse array jogos, ele vai receber quais são os nossos jogos aqui que eu vou estar listando. Vou colocar aqui uns bem nostálgicos, né, Counter-Strike, jogou Counter-Strike, né, show de bola. Vamos colocar aqui um Free Fire, né, joguei muito, mobile, mas não jogo mais. Vamos colocar aqui um jogo que eu gostei bastante do PlayStation 1, Twisted Metal. Vamos padronizar aqui, colocar em maiúsculo T também, né? E vamos colocar aqui vocês vão gostar, God of War. Quem nunca jogou God of War, né? E um futebolzinho, né? Botar aqui o que marcou o Play 2, o Bomba Pet. Bom demais. Gostava também do PES, só que o PES era mais realista. Mas a jogabilidade do Bomba Pet eu achava bem melhor, certo? E aí vamos criar outra variável agora aqui. Só para explicando, essa primeira variável que eu criei, ela é o nosso array, certo? Nosso array de jogos, ele está com esses elementos que são esses jogos que a gente acabou de citar, certo? E aí a nova variável que eu vou estar criando é a variável lista, certo? Porque para fazer a conexão dela com a nossa lista não ordenada que está lá na nossa section, certo? Lista, e aí window.document.get element by id, e aí a gente bota aqui lista e aí já foi feita a conexão com ela, beleza? Para a gente iniciar a nossa lógica, né, que é para estar armazenando os dados que a gente estiver colocando, que são nossos jogos, nas nossas linhas da lista não ordenada, a gente precisa criar uma lógica, né? Para isso nós vamos criar aqui um for, certo? Onde nesse for nós vamos criar uma variável i, onde ela vai iniciar em 0, certo? Essa variável i, ela tem que ser menor que o quantitativo de elementos que a gente tem no nosso array, né? Ou seja, aqui no nosso array a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ok? Então, essa condição ela só vai ser atendida a partir do momento que o nosso i tiver um valor menor do que o quantitativo que a gente tem lá, certo? E continuando aqui a nossa condição, vamos fazer um incremento i mais mais, né? Que é para ele estar todo o tempo pegando a posição diferente do nosso elemento dentro do array, ok? Ou seja, ele vai começar aqui, o i vai começar com 0, né? Quem é a posição 0 com strike. Quando o i estiver valendo 1, quem é a posição 1, Free Fire. Quando estiver valendo 2, quem é a posição 2, Twisted Metal. E assim sucessivamente, certo? Aí eu vou criar uma nova variável aqui, jogo, certo? Lembrando que é diferente de jogos, porque esse aqui é no singular. Não tem um S, ok? Então, var jogo ela vai ser igual ao nosso array jogos, passando aqui a nossa condição i. Opa, que é passando a nossa condição i, certo? Então, a partir do momento de tudo que for feito dentro do nosso laço, está dentro do i. E tudo que acontece vai ser jogado dentro dessa variável que a gente acabou de criar, que é jogo sem o s, né? O jogo no singular, certo? Então, quando jogos, certo? Aqui, que é o nosso array, ele for igual a 0, ou seja, o nosso i for igual a 0, perdão, ele vai verificar se esse 0 é menor do que 5. Por que esse 5? O 5 é a quantidade de elementos que a gente tem no nosso array, como eu já falei para vocês. Né? A gente tem 5 elementos. Então, 0 é menor do que 5 é. Então, ele vai somar mais 1. Mas antes disso, ele já tem armazenado aqui, no caso, o valor da posição 0, que é Counter-Strike. Então, armazenou Counter-Strike, que é 0, e ele é menor do que 5. Pronto, armazenou. Depois disso, ele vai somar a 1. 0 mais 1, 1, certo? 1 é menor do que 5? É sim. Então, se atendeu, ele vai lá e pega o Free Fire. Pegou, jogou o Free Fire aqui dentro do jogo também.
o nosso i está valendo 1. Vai somar com mais 1, ele vai virar o quê? 2. O i agora vale 2. Quem é o 2 aqui? A posição 2 do twist é metal. Pronto. 2 é menor do que 5? É. Então ele vai somar mais 1. E assim sucessivamente até ele pegar aqui o bomba pad. A partir do momento que ele pegar o bomba pad, que é a posição 4, ele for somar com 5, com mais 1, vai dar igual ao quê? A 5. 5 é menor do que 5? Não é. 5, ele é igual a 5. Então, a partir desse momento, ele vai sair desse laço, né? E aí, vamos continuando. Depois de eu ter feito isso, eu tenho que criar o meu LI, a minha linha, que é para estar jogando os elementos do meu array dentro. Então, var LI, vou utilizar essa variável ali para ficar mais didático, né? Vai ser igual a document.create element, ou seja, eu vou estar criando um elemento, vou estar criando essa tag ali. Depois que eu criei esse meu elemento ali, eu preciso que ele entenda que esse ali, pronto, agora que eu criei esse elemento ali, eu preciso que o programa entenda que eu quero jogar o meu texto que está diante daquela posição que eu criei dentro do laço, dentro dessa linha do li. Como é que eu faço isso? li, innerText, né? InnerText vai ser igual a quem? Ou seja, eu quero que esse texto seja jogado. Vai ser igual a quem? A jogo. Foi a variável que eu criei, que vai estar armazenando os nossos valores dentro, certo? A partir daí, a única coisa que eu preciso fazer agora, é colocar esse ali dentro da tag py. Quem é a tag py de ali? É o L. E nesse caso, como é que eu faço para acessar essa UL? A partir do ID que foi criado. Qual é o ID dela? Lista. Lista. Ponto. Append shield. E aí eu vou aqui abrir o parênteses e vou colocar qual é a tag, né, que foi criada dentro. No caso, nosso LI. A partir daí você vê, ó, que aqui dentro ele já colocou todos os nossos elementos do array dentro da nossa lista não ordenada. E aí, se eu quisesse adicionar mais um jogo, pode adicionar sem problema nenhum. Vou colocar aqui Mario. Show, tá vendo? E aí, a partir daí, você pode estar criando outros exemplos, né? Outros exemplos diferentes. Pode pegar aí uma lista dinâmica com carros, né? Uma lista dinâmica com times. E o importante é a gente estar treinando, né? Fazendo essa lógica. E como uma maneira de eu também estar revisando esse conteúdo, eu estou colocando esse vídeo no YouTube, e espero que sirva, né? Que esteja auxiliando outras pessoas também, né? A desenvolver a sua lógica, desenvolver o seu conhecimento na linguagem JavaScript, certo? E então, por enquanto, é isso, pessoal, viu? Muitíssimo obrigado, né, pela atenção. E estamos aqui disponíveis para qualquer dúvida, né? E também para novos questionamentos, novos esclarecimentos e também para aprender, né? Eu sou um mero aprendiz dessa linguagem, estou aqui também para estar aprendendo com vocês. Valeu, meus caros, muitíssimo obrigado.